Ferreira, o português Abel Ferreira, voltou a vencer o Red Bull Bragantino, hoje por 1-0, gol de Gabriel Veron, que veio do banco de reservas, depois de uma lesão ainda no primeiro tempo do Wesley, fez o suficiente para tranquilamente consolidar a sua vaga. Olhares atentos para a estreia de Abel Ferreira, é muito cedo para fazer, né, André? Qualquer tipo de avaliação, e o Abel acho que pensa assim também, né? Tanto que imagina ser muito cedo para realizar qualquer tipo de mudança e ele adota o que vinha sendo a cara do Palmeiras nos últimos jogos. Inclusive, não fez nenhuma mudança significativa se a gente comparar com aquilo que vinha sendo o Palmeiras do Andrei Lopes, o Cebola. Boa noite, André. Seja bem-vindo. Boa noite, Paulo. Um abraço a você, aos nossos amigos. Ótima noite aos companheiros que assistem o Linha de Passe nesta noite. O que dá para falar em relação ao Abel Ferreira é a sabedoria de ter mantido as coisas como elas vinham sendo feitas pelo seu agora auxiliar, o Cebola, que comandou a equipe do Palmeiras por um período que não foi tão curto assim, né? Acredito que o Palmeiras, como clube, como departamento de futebol, gostaria de ter contratado um treinador antes do que acabou fazendo com o português que chegou, fez duas atividades, uma conversa mais longa com os jogadores e manteve não só em relação à escolha de peças, mas também em relação ao comportamento da equipe, exatamente aquilo que o Cebola vinha fazendo no período de interinidade. Então, o que dá para falar do Abel é que ele foi sábio e teria sido um equívoco se ele tentasse, num jogo que valia a classificação na próxima fase de um torneio mata-mata, por mais que o Palmeiras tivesse todas as condições de controlar o jogo de hoje pelo resultado feito fora de casa na partida de ida, teria sido pouco inteligente fazer qualquer tentativa de mudança. Ele até falou sobre isso depois do jogo, dizendo que por causa da raridade que é o tempo para se treinar equipes no Brasil, ele vai acabar fazendo algumas experiências de variação de jogo, algumas substituições de jogadores, tentando já dar a sua própria personalidade ao time durante a competição. Então nós vamos ver o Palmeiras correndo mais riscos, tentando fazer algumas coisas em determinados jogos. É claro que vai variar de situação para situação, ninguém é maluco, né, de fazer coisas nos momentos mais sensíveis de partidas, mas aparentemente, pelo que ele disse depois do jogo, quem acompanha o Palmeiras vai ver o time sendo modificado ao longo dos jogos. É claro que algum ajuste em treinamento ele vai tentar fazer, mas não é possível pelos motivos que nós conhecemos. O Palmeiras controlou a partida, o Palmeiras se posicionou da mesma maneira que vinha fazendo, para desarmar e sair em velocidade. Tem condições de jogadores para isso, tem o hábito de fazer isso, porque já era uma das estratégias principais do time nos últimos meses, e foi assim, numa bola roubada, uma jogada iniciada pelo Veron, que entrou antes dos 20 minutos pela lesão do Wesley, que o próprio Veron completou um cruzamento do lado esquerdo, o Palmeiras fez o seu gol e a partir daí o jogo ficou ainda mais a caráter do que já estava, e bem tranquilo para o tipo de jogo, para o tipo de futebol que o Palmeiras vem apresentando ultimamente. Só para finalizar, sem querer tomar muito tempo dos companheiros, eu acho que aí está, tendo se encerrado o período de interinidade do Cebola, com as vitórias que ele conseguiu, o Palmeiras fez muito mais gols do que levou nesse tempo com ele, e existe aí, eu acho que nós podemos conversar sobre isso, até precisamos conversar, entre aspas, um indiciamento do trabalho do Vanderlei Luxemburgo. Porque a mudança de comportamento do time, o reflexo disso nos resultados e a forma como os mesmos, rigorosamente os mesmos, jogadores do Palmeiras se comportam e se apresentam hoje, indiciam o trabalho que teve alguns meses, vários meses aliás, e eu concluo que o Palmeiras escolheu errado, justamente porque não sabia o que queria e perdeu todo esse tempo enquanto foi dirigido pelo Luxemburgo. Você costuma bater nessa tecla, né, Jean Oddi? Olha, para dizer que o Palmeiras de hoje não foi exatamente idêntico ao que vimos recentemente dirigido pelo Cebola, o Palmeiras do Cebola
promovia uma blitz um pouco maior durante os primeiros tempos, os primeiros minutos, e hoje o Palmeiras também, até por ter o resultado a favor, conquistado em Bragança na semana passada, foi um pouco mais ameno na primeira etapa. Tanto é que quando faz o gol, o Bragantino era melhor, tinha feito primeiros 20, 30 minutos melhores que os do Palmeiras. Mas de resto, muita coisa do trabalho, do legado deixado por esse curto espaço, bom espaço, depois da saída do Vanderlei Luxemburgo, quando assumiu o Andrei Lopes. Boa noite, Jean. Boa noite, Paulo. Boa noite, companheiros, fãs de esporte. Pois é, né? E acho que assim, na verdade o Abel Ferreira, até na entrevista antes do início da partida, ele falou que, né, perguntado sobre o que ele queria, o que ele esperava para esse primeiro jogo sob o comando do Palmeiras, ele foi muito sincero. Ele falou, eu espero um time igual ao que eu vi na última partida, que eu pude assistir. Então, assim, ele queria um time exatamente igual ao time deixado pelo Andrei Lopes. Acho que o time talvez não tenha tido, né, a mesma intensidade o tempo todo por motivos óbvios, porque o Palmeiras entrou em campo já vencendo por 3-1 e depois fez 1-0. Acho que não é nem de se esperar que mantenha aquele ritmo e aquela intensidade, não seria nem inteligente, né? Vamos falar a verdade, manter uma intensidade muito alta o tempo todo com aquela vantagem, sabendo do calendário que o Palmeiras tem pela frente. Aliás, eu acho até que provavelmente não fosse o primeiro jogo do Abel, ele teria promovido mudanças que fez e corretas, né? Tirando o Felipe Melo, que fez uma partida extraordinária hoje, né? E o Vinha, que é um jogador sem reserva ainda no Palmeiras, sem substituto, né? No final talvez ele tivesse feito isso até antes, mas claro, era o primeiro jogo, né? Acho que ele também, a importância da vitória, independentemente da classificação, era grande. Não foi um jogo brilhante do Palmeiras, mas acho que também não precisava ser nesse caso, né? Quando você precisa dosar as forças e tem um mata-mata com 2 jogos e no primeiro faz 3-1, sinceramente eu acho que você tem que dosar o máximo possível e talvez ele tivesse feito algumas mudanças até antes, né? Aí já tem torcedor reclamando da entrada do Ramires e tudo mais. Eu vou falar rapidinho só sobre a entrada do Ramires, porque eu acho que ela de alguma maneira simboliza também uma coisa que o Palmeiras vai ter que pagar, que é o preço de ter ficado 10 meses com um treinador que não deu em absolutamente nada e trazer um cara que tem todo o direito de querer conhecer os jogadores e querer conhecer como eles estão nesse momento. Então é claro que quem vem assistindo os últimos jogos do Palmeiras não escolheria o Ramires para entrar no jogo. Mas é normal também que um técnico que venha de fora e que certamente conhece o Ramires queira saber como é que está esse jogador. Porque esse certamente ele conhece, assim como conhece o Luiz Adriano, assim como conhece o Felipe Melo. Então, assim, é só um exemplo de que ele vai ter em alguns momentos do jogo, né, que usar os jogos, como disse o André, como ele mesmo falou depois na entrevista coletiva, que usar os jogos para chegar a conclusões. Conclusões que certamente ele teria chegado já se estivesse trabalhando há 10 meses no Palmeiras, né? Então, esse é um ônus, é o ônus da troca depois de 10 meses no ano, trazendo um técnico que ainda não conhece boa parte dos jogadores e não sabe como estão aqueles que ele conhece, o caso do Ramires. Então, eu acho que é normal que seja assim e o torcedor vai ter que entender que ele tem todo o direito de fazer mudanças, de fazer testes dentro do possível nos momentos em que ele puder fazer testes, e esse era um jogo que, pelo contexto que apresentava naquele momento, era um jogo para justamente fazer isso. Oi, Birner, boa noite. Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, aos colegas, aos fãs e às fãs do esporte. Se a memória não me trai, ele chegou no Brasil sexta-feira, né? Menos de uma semana, para dirigir uma equipe que disputa grandes competições, que tem bom potencial. Acho que ele gostou do que viu no final de semana, por isso manteve, não mexeu muito, precisa de tempo. E como disse o Jean sobre o Ramires, eu acho normal que o treinador, com pouco tempo de treinamento e pouco tempo de país, num jogo totalmente controlado, com a equipe claramente sem sofrer qualquer ameaça ou possibilidade de ser eliminada, queira ver algumas coisas durante as partidas. Esse é o preço de se trabalhar no meio da pandemia, no calendário brasileiro que já era complicado antes da pandemia e que agora está mais ainda. O treinador não mexeu no modelo de jogo, não mexeu na escalação. Acho que a entrada do Verón no lugar do Wesley machucado e o fato de ele ter feito o gol mostra
a força do elenco do Palmeiras, que a gente sempre falou aqui, e que era subaproveitada pelo antecessor do Abel. E uma outra coisa que eu acho importante que a gente destaque para avaliar o Palmeiras, e quando se fala do Ramires, eu sei que ele é um dos jogadores que mais merece desconfiança, e eu concordo com isso, mas como eu havia falado no tempo do Luxemburgo, todos os jogadores estavam mal. E aí a culpa não era dos jogadores, a culpa era do sistema de jogo que não favorecia os atletas. E o crescimento do Rony, depois que o Cebola assumiu? Né? O Rony era um dos mais criticados antes. Então, como alguns jogadores evoluíram, outros podem evoluir também. Então, qualquer tentativa que o técnico faça... Então, qualquer tentativa que o técnico faça nesse momento, numa situação tão confortável de jogo, ela é válida. Ela não merece ser criticada. Ela tem que ser elogiada porque é agora que ele tem que ver. Não vai ser num jogo, por exemplo, em que o Palmeiras está ganhando por 1-0 ou que precisa fazer o gol, que ele vai tentar essa troca. Foi hoje. Se gostou ou não, a gente vai saber com o jogador sendo mais utilizado ou não ao longo das partidas. É porque eu acho que não deu para ver muita coisa. E até pelas reações relatadas pela equipe de reportagem do Sport TV, do Premier, o Abel Ferreira foi hoje um espectador privilegiado, né? Ficou ali à beira do campo, muito mais espiando, fez, obviamente, as trocas, mas ele observou o comportamento muito mais do que dirigiu o time taticamente. Diz que foram algumas mensagens de otimismo, aquela coisa, vamos lá, mas na medida do passar do jogo, ficava claro que ele estava fazendo um trabalho, né, Mauro, de observação nesse primeiro momento. Ele viu o jogo contra o Atlético lá da tribuna, foi uma observação do alto e hoje ele teve a chance de observar mais de perto. Muito mais que isso é difícil fazer. Nesse primeiro momento chegou, como disse o Vitor Birner, sexta-feira passada ao Brasil. Boa noite, Mauro. Boa noite, Paulo, companheiros. Boa noite ao fã de esportes. Ele teve muita sorte, né? Porque, primeiro, entre a saída do ex-técnico e a sua chegada, o Abel teve no meio do caminho o Andrei Cebola, que arrumou a casa, né? Minimamente, colocou o time em ordem e acabou com aquela bagunça que era o Palmeiras com seu ex-treinador, né? Uma bagunça. Então já teve sorte por isso. E também muita sorte que, se ontem o jogo do Maracanã teve momentos que parecia meio amistoso ali, né? Um jogo assim, nem parecia um jogo mata-mata, falamos sobre isso ontem no programa. Hoje mais ainda, né? Porque a situação do Palmeiras era muito confortável, a exemplo do Atlético Paranaense, que foi adversário do Flamengo do Rio de Janeiro ontem. O Bragantino é um time que luta também para sair das últimas posições, então tem outras preocupações, prioridades até em relação à Copa do Brasil. Teve um jogador expulso também no segundo tempo, então o jogo ficou muito fácil. O Palmeiras teve uma finalização na direção do gol, essa aí, a da vitória. E nem precisou fazer mais. Eu acho que é absolutamente compreensível também que o time não faça um esforço muito grande em meio a uma maratona de jogos num cenário como esse. Então foi quase um amistoso, ele teve muita sorte, pôde só observar os jogadores, sem maiores preocupações. Agora tem o jogo com o Vasco no Rio de Janeiro, aí pode ser que ele encontre algumas novidades. Aliás, vai enfrentar um time que é treinado pelo técnico que o substituiu no Braga, né, que é o Ricardo Sapinto. Os dois se conhecem, então isso pode ser até um detalhe interessante nesse duelo português no Rio de Janeiro. Agora, todo e qualquer jogador do Palmeiras, sem exceção, na minha opinião, tem o direito a uma segunda, uma terceira oportunidade, porque quem jogava naquele time bagunçado do Vanderlei Luxemburgo não pode ser responsabilizado por más atuações sem que seja colocado no contexto o fato de o time ser uma bagunça, porque era uma bagunça, não tinha nada, ele não havia nada, zero. Então, o Ramires ou qualquer um outro tem que ter a chance mesmo, tem que entrar, tem que jogar, ver como é que o cara vai sair, normal. Ramires teve uma ótima passagem no futebol português, no Benfica, depois foi muito bem no Chelsea, é um jogador conhecido em toda a Europa, é um jogador campeão da Liga dos Campeões, né, pelo time inglês, então evidentemente o Abel sabe quem é, então quer ver como é que esse cara está. É veterano, mas vamos ver, de repente põe o cara em campo, encontra uma boa tarefa para ele dentro de campo e vê que ele pode ser útil. Ele foi contratado com essa expectativa, talvez possa ajudar o Palmeiras em alguns momentos, né? É fundamental que ele faça isso, ele vai ter que fazer isso na medida do possível, observar os jogadores, vê-los em ação, conversar, entender quais eram as dificuldades que eles vinham enfrentando, jogando na bagunça que era o Palmeiras até pouco tempo atrás, naquela coisa da tentativa e erro, né? Todos os jogos com mudança no intervalo, mudança durante o segundo tempo e mudança de um jogo para outro, né? Era um eterno vestibular. Começa com João, Manuel e Joaquim. Aí os três não foram bons. Outro Pedro, Cláudio e Carlos. O Pedro e o Cláudio foram bem. São titulares do jogo. Carlos não foi bem. Volta para o banco. E assim foi o Palmeiras durante longos meses. Um tremendo tempo desperdiçado.
Então, acho que os jogadores têm que ter essa chance de entrar em campo com um técnico que já pega um time mais arrumadinho, né? E que, evidentemente, vai tentar colocar ali o seu tempero, né? A sua forma de pensar. Não imagino que ele faça grandes mudanças com relação à proposta de jogo que o Palmeiras vem adotando nesses últimos jogos, pela falta de tempo para treinamento e até pela maneira como jogava o PAOK, né? Segundo o relato de quem acompanhava de perto o time grego sob seu comando. Eu acho que a tendência é que ele, no primeiro momento, faça isso. Depois ele vai ajustar na medida do possível, né? Aproveitando uma outra semana um pouco mais suave, que existem também, né, aquelas semanas em que você não tem, de repente, muitas viagens ou não tem viagem, e aí você consegue, de repente, aproveitar um pouco mais do tempo de tratamento entre um jogo e outro para colocar ali o que ele pensa do Palmeiras. Nesse momento, talvez nem ele tenha uma ideia tão clara, porque ele deve estar conhecendo os jogadores mais profundamente, né? Uma coisa é conhecer de ver no jogo, no tape ou coisa parecida. A outra é trabalhar com o atleta, conversar com ele, perceber o que cada um é capaz de fazer, em que circunstâncias. Então, acho que tem muita coisa para acontecer e o torcedor tem que ter um pouco de calma. As pessoas estão muito histéricas, né? O cara mal chegou, estão cornetando, aí não dá, né? Paulo. Você citou... Oi. Não, só uma ressalva que eu acho importante a gente fazer, que é o seguinte: o período do Cebola é um período de 5 vitórias e 1 derrota, 15 gols marcados e 3 sofridos. Então você olha para esse recorte e você fala, evidentemente é um bom trabalho, né? Em qualquer sentido. Mas principalmente porque há um técnico interino, alguém que substitui um treinador como o Luxemburgo e comanda o time até o momento em que o clube tem um novo profissional, há um interino, e não importa se é o Cebola ou se fosse outra pessoa, ninguém pediria repertório, ninguém pediria estilo, ninguém pediria mais elaboração para quem prefere o futebol desse jeito, né? Um cara que assume um time nessas condições, ele precisa entregar resultado. E foi o que o Cebola fez. Mas ele fez um pouco mais, porque os 3 jogos que eu acho que marcam a passagem dele são a vitória fora de casa pelo Brasileirão contra o Atlético Goianiense, a vitória fora de casa no jogo de abertura desse confronto que terminou hoje com o Red Bull Bragantino e, evidentemente, a vitória em casa sobre o Atlético Mineiro pelo Brasileirão no último fim de semana. 3 situações em que a postura reativa era não só indicada, mas como a melhor estratégia para esse time do Palmeiras e para esse momento. Então não se trata de relativizar aquilo que se cobrava do trabalho do Luxemburgo, que era uma cobrança de repertório, era uma cobrança de um trabalho um pouco mais vistoso, de um técnico interino que tem outros objetivos durante o seu período. Mas eu digo que ele fez mais, embora essa ressalva de modo reativo ser estrategicamente a melhor opção nessas 3 partidas que eu citei, ele entrega ao Abel um time que sabe interpretar esse tipo de futebol de forma muito competente. E isso é muito bom para o treinador que está chegando. Se o Abel chegasse 3, 4 dias depois da demissão do Luxemburgo, ele pegaria uma equipe num momento completamente diferente. Agora ele já sabe, e justamente por ser um treinador jovem, de 41 anos, e que não tem uma predileção por um determinado estilo de jogar futebol, as declarações dele indicam isso, é preciso saber ler o jogo, é preciso entregar a cada jogo aquilo do ponto de vista estratégico e de comportamento que o adversário pede, que o jogo pede. Ele já tem uma faceta, ele já conhece um Palmeiras. É o Palmeiras que ele colocou em campo hoje, num jogo tranquilo, é verdade, mas mais uma vez uma atuação que não mostrou problemas. A questão é o que ele vai poder fazer e o que ele vai conseguir fazer para dar ao time algumas outras características que eu acredito que seja o objetivo dele. Você vê como o futebol escreve certo por linhas tortas, né? A ideia da direção do Palmeiras, quando o Luxemburgo estava empregado e já não deixava mais satisfeita a cartolagem do clube, era demitir o técnico quando tivesse um outro contratado. E os resultados e os desempenhos acabaram fazendo com que antecipasse isso, que tivesse demitido o técnico sem ter o substituto. O Cebola conhece muito bem os jogadores, ele está ali há 3 anos, ele conhece o clube, né? Ele conhece a instituição e ele faz as coisas mais óbvias, faz de maneira correta e tem que ser elogiado por isso. Luan e Gustavo Gomes se entendem nas zagas, sim, Gustavo Gomes é um dos melhores zagueiros do país. O Gabriel Menino
rende mais na lateral ou jogando pelo meio de campo dentro de um time que vai em primeiro lugar se fechar e jogar no contra-ataque? E é melhor que os outros jogadores ou não é naquela função? Sim, ele é mais consistente na marcação. O Felipe Melo sabe jogar como volante, jogou a vida inteira, ou boa parte da vida, não a vida inteira, jogou mais avançado em certa parte da carreira naquela função. Sim, os jogadores já conhecem aquele espaço do campo e a adaptação foi rápida. Essa adaptação cria uma base, uma estrutura que facilita muito a chegada do treinador português. Porque se o português chegar Até porque hoje na entrevista depois do jogo, o Abel Ferreira disse que nesse momento não pretende de forma alguma se desfazer ou desfazer a dupla de zaga titular do Palmeiras, que voltou a funcionar muito bem, agora formada por Luan e Gustavo Gomes. É verdade. Na verdade, essa dupla de zaga sempre funcionou muito bem. Luan e Gustavo Gomes sempre funcionaram muito bem. Então a gente até falava no Linha aqui outro dia que entendia que essa era mesmo a melhor dupla de zaga. Eu não acho absurdo o Felipe Melo ter que jogar na zaga eventualmente, se for preciso ele jogar na zaga. Não acho que ele tenha feito partidas ruins como zagueiro. Acho que a qualidade, sobretudo do passe da bola longa, ele consegue fazer valer também jogando como zagueiro. Hoje ele fez uma partida primorosa, ele realmente jogou muito bem em todos os quesitos, né? No desarme, no passe, ele estava muito ligado no jogo, ele fez uma grande partida. Uma partida bem acima da média das que ele vinha fazendo como volante antes de ser deslocado para a zaga. Então também eu não gosto disso de pegar um jogo e dizer, tá vendo? Olha aí, ele tem que jogar mesmo como volante, porque como volante que ele funciona, né? Ele já vinha sofrendo várias críticas como volante, sobretudo em jogos em que a necessidade de marcação era maior, que você tinha que eventualmente ficar correndo para marcar o adversário mais do que o Palmeiras foi exigido nesse sentido hoje. Muitas vezes chegava ali no último quarto do jogo, a partir dos 25 minutos do segundo tempo, ele sentia fisicamente. E acho que quando ele falou isso, né, quando perguntado antes do jogo contra o Atlético sobre a volta para ser volante, ele demonstrou de alguma maneira essa preocupação. Mas é óbvio que do ponto de vista técnico, o cara jogou a vida toda ali, jogou sempre muito bem, você pode discutir as questões disciplinares, mas tecnicamente ele sempre foi um grande volante, então ele tem condições de ser o volante do Palmeiras, evidentemente, mostrou isso hoje mais uma vez. A questão é, jogar os 90 minutos todos os jogos, o Palmeiras pagou já em alguns jogos, né, antes dele se tornar zagueiro, pela falta de fôlego que ele demonstrava em vários jogos numa parte final da partida. Então, o Palmeiras hoje tem o Danilo também como alternativa, você tem 5 substituições para fazer, acho que isso também conta muito na hora de você pensar em escalar o Felipe Melo como volante, você pode colocá-lo como volante e se sentir que não vai dar mais, porque, enfim, ele tem 37 anos, vai chegar um momento do jogo que ele, de repente, não vai aguentar mais, você tem alternativas no banco, né? Tem o Patrick de Paula, tem o Danilo, então o Palmeiras, apesar da venda do Bruno Henrique, tem jogadores para esse setor e, portanto, pode fazer a substituição se ela for necessária. Para a zaga, ele ia ser essencial se o Palmeiras não tivesse contratado um zagueiro agora, o Kusevich, que está chegando aí, o chileno, porque o Palmeiras se desfez do Vitor Hugo, que era um bom zagueiro, né? Não vinha jogando tanto, mas era um bom zagueiro, um zagueiro em quem todo mundo confiava, e esse jogador foi vendido. E esse jogador ia fazer muita falta no elenco, acho que ficou claro isso, né, para os dirigentes do Palmeiras e por isso houve a contratação já de um substituto para o Vitor Hugo, porque com o Emerson Santos ou com os garotos ali, não sei se o Palmeiras ia segurar. Então foi importante também a contratação de um outro zagueiro para que o Felipe Melo possa continuar jogando como volante, até porque o Gustavo Gomes vai daqui a pouquinho sair de novo para a sua seleção. E a questão é essa, né, Mauro? O mínimo de organização pode fazer aflorar aquilo que o atleta pode entregar. E eu acho que é o que a torcida do Palmeiras espera, e não espera recentemente, não. Só da passagem ruim do Vanderlei Luxemburgo, mas o torcedor do Palmeiras espera um time mais brilhante, condizente com o elenco que tem, talvez há 2, 3 temporadas. E pode ser que agora, finalmente,
isso possa acontecer. O casamento da qualidade dos jogadores que o Palmeiras tem no seu elenco com o técnico que faça aflorar todas essas qualidades com organização, com bastante organização. Eu acho que a questão é o tempo que isso vai levar, né? Se vai ser um processo rápido, se vai levar mais tempo, eventualmente pode ser um pouco mais demorado. Eu acho que também não é possível cobrar resultados, mudanças profundas e imediatas com ótimos resultados, tudo ao mesmo tempo. Não é o mais provável, não é impossível, mas é o menos provável, né? Por isso eu acredito que ele vai seguir mais nessa linha, nesse estilo mais reativo que o time vinha adotando com o Andrei Cebola. Exceto em jogos que isso vai acontecer também, né? Nos quais o Palmeiras vai enfrentar equipes que não darão essa oportunidade a ele, Palmeiras. Né? Equipes que vão se fechar, equipes que vão colocar o Palmeiras numa situação em que ele vai ter que assumir o controle do jogo, vai ter que controlar a partida, vai ter que ter a bola, vai ter que furar um bloqueio defensivo. Mas o Abel, aos poucos, vai tentando preparar, vai tentando arrumar o time. Domingo mesmo, eu não tenho a menor ideia de como o Ricardo Sapinto vai montar o Vasco. Fosse Ramonismo ainda, com certeza jogar fechadinho, esperando o Palmeiras no seu campo. Não sei se o técnico português vai, por jogar no Rio de Janeiro, vai tentar uma estratégia diferente. Veremos na hora. Realmente não sei mesmo, não tenho ideia. Até pelo fato de serem dois treinadores portugueses, como eu já disse há pouco, que se conhecem. Tem uma ideia mais ou menos de como o outro pensa. E isso pode, evidentemente, no caso do Ricardo Sapinto, ele conviveu com jogadores que tinham sido treinados pelo Abel antes. Então, muito do que era o trabalho do técnico do Palmeiras, o atual técnico do Vasco herdou, né, lá em Portugal, quando treinava o Braga. Então, esse jogo, por exemplo, é um jogo, para mim, meio misterioso. Como vai se comportar o Vasco, né? O que o Vasco vai exigir do Palmeiras? Que o Palmeiras vai poder jogar fechado esperando, o Vasco vai agredir ou o Vasco vai ficar no seu campo, vai ser mais cauteloso, como foi com o Ramon, por exemplo, contra o São Paulo, né? Quando venceu por 2-1, jogando ali atrás. Primeiro chute a gol, praticamente, o Vasco fez 1-0, logo depois fez 2 e venceu aquele jogo por 2-1. Então, acho que essas situações vão acontecer naturalmente. E aí ele vai ajustando o time, né? Como eu falei, há pouco ele teve uma sorte muito grande de pegar de cara um jogo bem tranquilo. Então foi uma estreia sem nenhum tipo de cobrança, pressão, o risco de perder a vaga não existiu em momento algum, passou muito longe disso. Evidentemente isso tornou as coisas bem mais fáceis para ele, bem mais tranquilas. Né? O André citou agora há pouco o Vinha, né, Vitor Birner? É impressionante a fase vivida pelo Vinha. Hoje deu mais uma assistência, foi dele o passe para o gol. Talvez seja hoje o lateral esquerdo em melhor momento entre todos aqueles que atuam no futebol brasileiro. Não sei se você concorda, mas ele é correto na tomada de decisão, né? Um jogador inteligente, né? Defende com eficiência, a força de ataque que ele tem é muito considerável. É impressionante como o Palmeiras parece ter acertado assim, na mosca na contratação do uruguaio. Ele, para mim, as pessoas criticavam as atuações dele na época do Luxemburgo. Eu achava que as atuações eram razoáveis, agora elas têm sido muito boas. Para mim é um jogador que é dono da posição, jogarei em quase todos os times do futebol brasileiro. Aqui você pega, por exemplo, alguns laterais sabem apoiar, tem deficiência na marcação, outros são melhores na marcação, tem deficiência no apoio. O melhor lateral brasileiro é o Felipe Luiz, mas não tem sido. Eu acho que sente a maratona de jogos, sente ali algumas coisas, algumas dificuldades que o próprio time tem feito para si mesmo. Também tem o fato, por exemplo, de nesse sistema o Vinha ter bastante ajuda de quem joga à frente dele na marcação. Os velocistas do Palmeiras pelos lados trabalham bastante na parte defensiva, acompanham laterais, dão bastante intensidade ao jogo, que facilita para o lateral. A fase é ótima e eu acho que a tendência do jogador que ainda tem margem para evolução é ser um atleta que vai melhorar, que vai crescer aqui no futebol brasileiro e futuramente o Palmeiras, quando quiser, vai poder negociá-lo para fora, porque certamente vão aparecer propostas. Agora, Paulo, é um jogador, como a gente falava, sem substituto, né? Uhum. Então, assim, de fato tem sido destaque nos últimos jogos, mas é aquele jogador que acho que talvez até por um descuido na montagem do elenco, os substitutos acabaram sendo vendidos, ainda que não fossem tão queridos pelos torcedores, né? Mais o Diogo do que o Vitor Luiz, mas os dois foram negociados. Então, me parece até que o Abel Ferreira, na entrevista coletiva dele, já tem essa consciência. Ele chamou, né, o Vinha de top, mas disse que
quando foi ali perguntado sobre o elenco e necessidade de contratações, disse que não ia falar nada, mas a única coisa que ele deixou escapar era justamente a ausência desse lateral esquerdo reserva. Então o Vinha em breve vai sair para servir a seleção uruguaia, o Gustavo Gomes vai sair para servir a seleção paraguaia, o Everton deve servir a seleção brasileira, aí acho que o prejuízo é menor. O Gabriel Menino pode sair também, e a gente lembra o que aconteceu com o Palmeiras, que estava invicto até o momento das convocações, e quando desmontou a sua defesa que vieram as derrotas na sequência. Então ele vai ter que pensar nisso desde já também, vai ter que ser informado da grande diferença que acabou fazendo, né, que acabaram fazendo essas convocações todas. Porque se tinha alguma coisa que funcionava no time do Luxemburgo, era a defesa. E depois das convocações, ela praticamente foi desmontada e foi uma lástima o seu desempenho. São perdas importantes, né, André? E de repente, se for constatada uma lesão mais importante do Wesley, que o tire das próximas semanas de atividades do Palmeiras, já é obrigado a montar o Abel um time bastante diferente desse que a gente tem visto atuando com a camisa do Palmeiras recentemente. E ele certamente no início desse período de transição, em que eu acho as informações vão chegando, né? E ele vai colhendo onde pode, conversa muito com quem já estava no comando do time, o Andrei, seu auxiliar, conversa muito com os jogadores, diretores evidentemente passam muita coisa para ele também. Nesse período inicial, em que eu acho que ele não pode fazer nada além disso, muito mais do que isso, melhor dizendo, fica muito claro que o Palmeiras tem essas carências em relação a jogadores que podem ser substitutos de determinadas funções. Eu imagino que ele já tenha tido esse tipo de conversa com as pessoas que o contrataram. Muita coisa do que vai acontecer com o Abel Ferreira no Palmeiras vai depender do tipo de status que ele conseguir imprimir ao trabalho do dia a dia. E aí vale a pena, porque isso eu imagino que deve cansar, e até o Domi, na entrevista, na polêmica entrevista coletiva no fim de semana, depois da derrota para o São Paulo, se irritou com menções ao Jorge Jesus, e é claro que a irritação dele se dá por causa da comparação que é feita toda vez que o Flamengo vai mal, né? Mas eu acho que quando você fala de um treinador português, você acaba mencionando Jesus, porque o nível que ele alcançou com o Flamengo em 2019 foi um nível alto demais, né? O Jesus transformou o Flamengo, aquele Flamengo, num clube que não parecia ser aqui do ambiente do futebol brasileiro. Mas eu insisto, uma das coisas que permitiram que ele fizesse isso foi a maneira muito clara e inequívoca com a qual ele estabeleceu a sua autoridade no dia a dia do clube. Mesmo que houvesse algumas necessidades muito específicas em relação ao que o Flamengo era em administrações anteriores de técnicos e o que precisava ser feito. Mas não havia possibilidade ali de o discurso não ser compreendido e executado. Eu acho que para o Abel Ferreira, aos 41 anos de idade, repetindo, isso também vai ser necessário. Então, com isso, eu quero dizer o seguinte: ele sabe do que o Palmeiras precisa em termos de jogadores, contratações que podem ser feitas ou não, posições de carência, mas ele sabe também, e eu tenho certeza absoluta que ele deixou isso sobre a mesa, embora seja algo teórico num ambiente de futebol como o Brasil, que ele precisa de suporte. Ele precisa de suporte e tempo. E o Palmeiras meio que não tem como não dar esse suporte a ele, porque não dá para errar de novo, vai ser necessário ser mais paciente do que o normal, e não só porque ele veio de outro país e tem todas as etapas do trabalho que um treinador aqui, que conhece os jogadores e tal, não precisaria passar. E nesse suporte ele vai ter que receber jogadores. Isso para mim está claro. Hoje a defesa do Palmeiras parece muito bem montada, é claro, podem surgir todos esses desfalques. É uma pena que aconteça, né, Mauro? Em meio a uma fase tão importante, de uma competição importante, que distribui bastante dinheiro e os clubes brasileiros precisam de dinheiro e tal, você perder vários jogadores e você pode ter
principalmente a primeira perna, né, desfigurada por conta de vários jogadores servindo seleções. É uma pena que aconteça a Copa do Brasil em meio a tudo isso. O jogo de volta pode ser aquele da correria, que de repente um ou outro volta a tempo de participar, mesmo sem intervalo de 48 horas, vai para o sacrifício, joga um pouco, mas principalmente os jogos de ida devem estar bastante prejudicados por conta desses desfalques de jogadores que estarão com seleções, Mauro. E como sempre, né, Paulo, a maior indignação ela é da torcida e de parcela da mídia, né? Tem uma parcela que acha tudo muito legal, mas outra parte questiona como tem que ser. Os clubes questionam muito pouco, né? Continuam subservientes, caladinhos, quietinhos, aceitando esse grande absurdo, né? Como absurda é a realização dessas eliminatórias em turno e retorno, em meio à pandemia e tudo mais, quando poderia ser um torneio bem mais curto. Falando até eliminatórias, rapidamente, Paulo, só registrar que o Botafogo acabou de confirmar, há poucos minutos, né, que o Ramon Dias assinou um pré-contrato e chega sábado ao Rio de Janeiro para treinar o Botafogo. Ramon Dias, campeão argentino com o River Plate em 2014, aí passou lá pelo futebol do Egito, estava no Libertad, treinou a seleção do Paraguai. Foram os trabalhos dele posteriores ao último trabalho na Argentina, que foi o de 2014 no River Plate. Foi o último técnico do River antes da chegada do Marcelo Gallardo, vitorioso técnico que segue lá no clube vice-campeão argentino e vice-campeão da Libertadores. Uma atração interessante, um técnico experiente e mais um estrangeiro no futebol brasileiro. Um técnico de peso, de nome, né, Vitor Birner? Ah, sim. O Mauro acabou de falar o currículo dele. Foi assim como jogador, assim como treinador. É bem diferente do César Farias, né, no jeito de pensar o futebol. O treinador que o Botafogo tinha especulado antes, segundo pelo menos o que eu li, não é uma informação minha. Estava bem perto. Só não veio porque não conseguiu a liberação lá da Federação Boliviana de Futebol. A liberação sem multa. Um técnico muito mais conservador, né, o César Farias, do que, por exemplo, é o Ramon